A pregação do Evangelho é uma tarefa imposta à igreja pelo Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A igreja, ela é composta de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. A igreja, ela foi redimida para adorar a Deus, mas não somente para adorá-lo. A igreja foi redimida para adorar a Deus e também para tornar Deus conhecido entre os povos, para tornar Deus conhecido entre as nações. Em Marcos, no capítulo 16, verso 15, o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O evangelista Mateus também registra as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A igreja foi chamada para fazer discípulos de todas as nações, mas precisamos entender que nós não estamos aqui como espectadores do reino de Deus na terra, pessoas que estão olhando como espectadores em uma plateia, esperando para ver o que os protagonistas daquele espetáculo vão fazer. Na verdade, precisamos compreender que nós somos agentes ativos na obra de Deus. Nós somos e devemos ser agentes ativos na obra do Senhor nesta terra. Quando o Senhor ordenou que os discípulos pregassem o Evangelho, a Bíblia diz que eles partiram e pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor por meio dos sinais que se seguiam. E infelizmente, nos últimos dias, nós temos a infelicidade de vermos muitos mercadejando o Evangelho da graça de Deus, transformando o Evangelho num produto de consumo, transformando a igreja numa empresa, transformando crentes em consumidores, mercadejando assim a palavra do Senhor, mercadejando o Evangelho da graça. Mas seguindo a orientação e a ordem de Deus, nós precisamos, meus irmãos, nos levantar. Nós precisamos sacudir de nós o jugo do comodismo e nos levantarmos e nos tornarmos um exército de obreiros aprovados por Deus, prontos para fazer a obra de Deus, prontos para pregar o Evangelho no poder e na virtude do Espírito Santo.